se eu fosse resumir o primeiro ano de oftalmologia em 2 palavras, seria humildade, como você falou, e resiliência, porque a gente tem que saber que vai entrar totalmente zerado. Totalmente zerado. Por mais que eu rodei em algum lugar e tudo. Mas é diferente, porque você, quando tá rodando, eu vejo muito isso com os doutorandos que rodam com a gente, os internos, ou até acadêmicos que às vezes rodam lá. Beleza, você até tem um conhecimento ou outro a mais, às vezes você chega lá sabendo alguma coisinha a mais, até manusear um pouco a lâmpada de fenda, mas no fim das contas, no dia a dia ali, primeiro que quando você tá só rodando, você não tá atendendo, não tá, enfim, tendo aquela rotina mesmo. E quando você é um médico residente lá do serviço, você vai precisar ter um ritmo diferente. Acho que tudo muda quando você vê a residência, não como uma obrigação, né, mas como um processo de construção profissional. Você está construindo ali o seu futuro, o que você vai ser. Então você tem que dar tudo de si e fazendo isso, a curva de aprendizado é muito íngreme. Então assim, é desafiador, mas é muito bom quando a gente gosta do que está fazendo. E eu tô muito feliz, graças a Deus. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Barroso, estou aqui para mais um podcast do Office Lessons. Então, nosso objetivo, como vocês sabem, é trazer conhecimento para vocês que estão na residência, até oftalmologistas já formados, para poder ainda mais aprender e melhorar seus conhecimentos nessa trajetória da oftalmologia. A gente sabe que é um ambiente de muita atualização e a gente sempre precisa estar estudando para não poder deixar de perder essas oportunidades de aprendizado. E a nossa proposta desse podcast hoje é trazer residentes que estão trilhando o caminho da preparação para a oftalmologia. Então, tanto R1 quanto R2 que estão agora, que vão para o R3 agora, e R1 que vai para o R2 agora. Então, nosso objetivo é de trazer essas pessoas, esses médicos, esses residentes que estão no dia a dia, para a gente saber como é que é o dia a dia deles. E, de certa forma, trazer uma certa identificação às pessoas que também vão entrar nessa jornada, ou estão nessa jornada, ou já passaram por ela para relembrar os momentos, até familiares que porventura assistem. Então, nossa proposta é trazer esse lado mais humano e de interação de pessoas. É sempre importante ter pessoas ao seu lado para a gente poder crescer junto e aprender com as histórias dessas pessoas. Então, foi por isso que eu fiz questão de trazer os residentes. Na minha época de residente também gostava muito de fazer essas coisas, né, extracurricular. Então, essa é uma coisa que agrega muito para a gente às vezes nem espera do que isso pode nos trazer. E como a gente já tinha falado no Instagram, eram 3 residentes, havia revelado José Vitor, mas trouxe aqui mais outros 2 residentes que a gente vai revelar agora. Então, eu queria receber Maria Eduarda, com muito prazer aqui, no nosso podcast, e Fernando Borba também, que são residentes. Maria Eduarda, residente do Hospital Santa Luzia, aqui em Recife, e o Fernando da Fundação Antino Ventura, José Vitor também, que vocês já tinham visto, da Fundação Antino Ventura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais brevemente, se apresentar, Maria Eduarda. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, como o Vitor já falou. Eu sou do Hospital Santa Luzia, né? Tô terminando aí o R1, indo pro R2. E tô aqui para conversar aí com vocês sobre o R1, né? A trajetória que foi o R1, as dificuldades, os desafios e como conciliar com os estudos, claro, para a prova aí do teste de progresso. Eu sou Fernando Borba, como o Vitor também já apresentou, sou aqui de Recife, da Fundação Altino Ventura, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é que foi feito no R1 e que se manteve no R2, o que é que deu para melhorar de um ano para o outro, como é que é a percepção de uma pessoa fazendo a segunda vez uma prova exigente como a prova do PNO, ou no nosso caso o teste de progresso, e os desafios e pontos positivos de estar num serviço que tem, querendo ou não, uma puxa um pouco mais para esse tipo de preparação e que faz com que a gente tenha que fazer realmente um pouco de milagre para conciliar estudo com um volume grande de atendimento, mas que, no fim das contas, acaba tendo o seu Retorno, preço, mas o seu retorno, exatamente. Fala pessoal, sou o José Vitor, sou aluno do 2º ano da Fundação Antino Ventura também, sou igual de Fernando, e a gente está aqui para trazer um pouco desse lado da residência e do teste de progresso, como conciliar essa preparação e, como o Fernando falou, serviços
que tem volume grande, que tem volume cirúrgico grande, como você manter isso na sua rotina, preparação de estudo e, enfim, direcionar sua preparação para uma prova que é tão importante para todo mundo que visa se tornar um oftalmologista bem conceituado no futuro. Então, pessoal, para começar, eu queria dirigir a primeira pergunta aqui à Duda, Maria Eduarda. E na minha época, para entrar na residência, antes, na faculdade, já tinha muita experiência, vamos dizer assim, que a gente acha que tem na faculdade. Eu fiz uma liga, fiz uma monitoria, mas aí quando eu cheguei na residência, aquele ambiente totalmente diferente, não sabia nem como mexer, nem como conversar, nem dirigir a primeira pergunta ao paciente. Então, queria que a Duda falasse como é que foi tanto a escolha pela oftalmo e como foi esse início para ela no R1. Certo. Essa pergunta é bem legal para mim, porque na faculdade eu fui da UPE, né? A Universidade aqui de Pernambuco, estadual, que infelizmente a gente não tem contato com a prática da oftalmologia. A gente só vê a parte teórica. E aí, eu não sei por que eu escolhi oftalmo de início. Eu costumo dizer que ela me escolheu porque foi uma afinidade muito natural, que me gerou curiosidade. E eu fiz, poxa, então se eu quero conhecer um pouco dessa área, eu vou ter que ir atrás, porque aqui eu não vou ter. Então, a vida ajudou um pouquinho também, porque o Instagram, né, eu não lembro como, mas apareceu o processo seletivo de um projeto de extensão da Federal, e aí eu me inscrevi e passei, graças a Deus. Passei um ano indo para a clínica de atendimento oftalmológico e tive contato com a prática. E aí eu tive certeza do que eu queria, realmente. Foi especial para mim, porque eu senti, assim, um retorno, porque eu vi que não foi fácil, foi uma coisa que eu tive que ir atrás, que não caiu de bandeja na minha mão e que, graças a Deus, foi o caminho que Deus preparou para mim mesmo, porque foi tudo assim, não planejado e dando tudo certo. E aí, na faculdade, a gente pode escolher o rodízio opcional, né? Que, inclusive, eu acho muito importante para quem vai fazer oftalmo, rodar o opcional em oftalmo, porque é uma área muito rica e muito à parte, assim, da medicina. E aí eu rodei o opcional lá na FAV e, mais uma vez, confirmei que era isso que eu queria. Lá tem um momento que a gente tem que se apresentar, né, lá pra todo mundo, e aí eu falei que eu tava paquerando com a oftalmo, e aí o doutor Marcelo falou, então vai virar casamento. Aí eu, tá bom, então que seja isso. E aí virou casamento, graças a Deus. Tô aqui terminando o R1, muito feliz, muito realizada. E vou falar aqui um pouquinho também dos desafios, porque também não é tudo só maravilhas, né? O R1 ele é um ano difícil para qualquer área da medicina, mas na oftalmo em especial, porque assim, é uma área muito complexa, né? Uma complexidade assim de exame, de anamnese, que no começo você não sabe de nada, justamente porque na faculdade você não tem acesso, e mesmo tendo, como foi o meu caso, que fiz um projeto de extensão, mesmo assim a gente ainda chega muito verde no serviço, mesmo tendo feito opcional. E aí, você tem que ter muita paciência para aprender, porque cada etapa do exame é difícil. Quem nunca se desesperou nas primeiras semanas porque não conseguia ver nenhum fundo de olho? E aí, mas assim, tudo chega com o tempo, né? A experiência vai crescendo, você vai ganhando confiança e você tem que ter também muita humildade de perguntar aos seus RMAs, aos seus preceptores principalmente, tudo, perguntar o que é isso, por que essa conduta, e assim ir crescendo. E aí, justamente, para mim, o desafio mais importante do R1 é a curva de aprendizado, que ela é muito íngreme. Justamente por isso, a gente chega muito verde e em pouco tempo tem que aprender tudo, porque na consulta ali, né, no R1 você já é um médico, já vai ter o seu ambulatório, você vai no final ali carimbar aquela prescrição de um óculos ou dar uma conduta que, apesar de você ter seus preceptores, você é o médico. Então, você é o oftalmologista. Então, é uma responsabilidade muito grande. E cada passo desse dia a dia é importante. Então, assim, acho que tudo muda quando você vê a residência, não como uma obrigação, né? Mas como um processo de construção profissional.
você está construindo ali o seu futuro, o que você vai ser. Então, você tem que dar tudo de si e fazendo isso, a curva de aprendizado é muito íngreme. Então, assim, é desafiador, mas é muito bom quando a gente gosta, né, do que está fazendo. E eu tô muito feliz, graças a Deus. É bem legal o relato da Duda justamente por isso, porque é bem parecido com o ambiente de início de cada residente, né? E com certeza Fernando, José Vitor vai ter uma história bem parecida. Então, vamos falar agora, Fernando, como é que foi para você? Tá, então, desse caso não foi tão parecido assim. A faculdade inteira, desde o começo, eu sempre quis fazer cirurgia geral. Sempre quis fazer algo cirúrgico, sempre quis fazer cirurgia geral. Fiz tudo durante a faculdade direcionado para isso. Gostava de cirurgia digestiva, oncológica, sonhava, vou passar 8 horas numa ressecção super complexa, tudo muito aderido, fazer, pô, tudo isso. E eu costumo dizer que no final da faculdade deu tudo certo. Eu passei no que eu queria, passei aonde eu queria, voltei para o hospital, eu fui da FPS, a Faculdade Pernambucana de Saúde, aqui em Recife, que tem o IMIP como hospital-escola. E aí, voltei para casa, vou voltar para o meu serviço e tudo, só que no fim das contas eu detestei a rotina. Todo mundo sabe que a residência de cirurgia é uma residência pesada, é uma residência difícil, é uma residência que eu costumo falar que a conta tem que fechar. Se a conta não estiver fechando para você, se você não estiver gostando de operar, de estar ali fazendo tendo aquele dia a dia, ninguém gosta do sacrifício, mas se o retorno médico ali não estiver sendo suficiente para você, a pessoa não sustenta. Eu tenho um amigo bem próximo meu que, pô, tá terminando agora o R3, tá entrando tem tudo para entrar e espero que entre. Na cirurgia torácica, é uma vaga, ele até então tá dentro, e eu vejo nos olhos dele a identificação dele de tá gostando muito do que tá fazendo, então a conta para ele tá fechando. Para mim não fechava. E aí foi muito difícil eu internalizar esse pensamento de que, poxa, isso não tá dando certo para mim, preciso sair. Porque era o meu plano durante os últimos 6 anos da minha vida. Então, o que é que eu vou fazer agora, né? Passei 2022 estudando, passei 2022 também pensando no que é que eu ia fazer, continuava gostando da rotina de bloco cirúrgico e tudo, até que um colega meu também, da minha turma, Felipe Nóbrega, que inclusive é nosso fellow de glaucoma, hoje lá da FAV, Gigante. gigante, Filipão, é enorme. Ele já fazia oftalmo, ele, às vezes, quando a gente se encontrava, comentava e tudo, como é que era. Nando, acho que você vai gostar, porque, pô, o exame é a grande estrela da consulta oftalmológica, o exame físico é tudo, tem muita variedade, muita versatilidade. Você atende, pô, da criancinha até o idoso, passando por todos os perfis ali no meio. Se você gosta de operar, tem muita cirurgia. Se você não gosta, também dá para fazer isso. Tem exame de todo tipo, então vale a pena. E o retorno ainda é legal. Então, isso daí foi entrando na minha cabeça, eu fui procurando e tudo. Ele também, enfim, deu outras entrevistas, teve em podcast e tudo mais. E aí, acabei, pô, vou dar uma chance. Vou dar uma chance. E o mais próximo de um oftalmologista que eu já tinha chegado era da minha oftalmo mesmo, mas como paciente. Eu nunca rodei, não sabia nem o nome de uma lâmpada de fenda. Sabia que era aquilo ali que eu usava para examinar. Mas, pô, vou dar essa chance. Aí, 2022, acabei não passando. 2023, eu acho que até hoje foi o ano que eu mais estudei na minha vida inteira. E, enfim, passei bem na prova da secretaria daqui. E aí entrei na FAV, não conhecia nenhum dos serviços, só sabia que a FAV era o serviço que era de maior porte, que todo mundo sempre falava da FAV, então vou pra FAV. E aí na FAV, eu realmente, se eu fosse resumir o primeiro ano de oftalmologia em 2 palavras, seria humildade, como você falou, e resiliência, porque a gente tem que saber que vai entrar totalmente zerado. Totalmente zerado. Ah, por mais que eu rodei em algum lugar e tudo. Mas é diferente, porque você, quando tá rodando, eu vejo muito isso com os doutorandos que rodam com a gente, os internos ou até acadêmicos que às vezes rodam lá. Beleza, você até tem um conhecimento ou outro a mais, às vezes você chega lá sabendo alguma coisinha a mais, até manusear um pouco lâmpada de fenda, mas no fim das contas, no dia a dia ali,
primeiro que quando você tá só rodando, você não tá atendendo, não tá, É, enfim, tendo aquela rotina mesmo. E quando você é um médico residente lá do serviço, você vai precisar ter um ritmo diferente. Mas eu acho que humildade para saber que você tá zerado ali, que vai precisar aprender, mas que a curva acontece. A relativo. curva acontece e isso daí é muito legal. E resiliência para o que eu falo muito para os meus R1s. Galera, aproveitem para errar agora, porque é o momento de errar. É o momento de errar agora no começo. Tá tudo bem. Ninguém espera que você saiba de tudo no começo. Na verdade, todo mundo espera que você não saiba de nada no começo. E eu, pelo menos, tento sempre me fazer muito disponível para ajudar da forma que eu puder, porque eu sei que se em algum momento eu aprendi é porque alguém esteve lá me ensinando. E eu tento fazer isso de uma maneira a retribuir. Porque da mesma forma que tem um momento de errar, tem um momento que você não vai poder estar cometendo certos erros da mesma forma, tá? Então, eu acho que a gente saber os momentos que pode errar e saber os momentos de estar começando a acertar mais é importante. E é importante ter a proatividade de ir atrás. É importante querer sempre saber mais, querer. Isso daí eu acho que, Duda, isso daí o que você falou de você estar gostando do dia a dia influencia muito. Porque se você tá gostando, não se torna uma coisa maçante, não se torna uma coisa de, eu quero só que o dia acabe para ir embora. Não, eu quero extrair o máximo que eu conseguir extrair daquele momento para poder melhorar a minha formação. E recentemente, a curva chega, como você falou, recentemente estava conversando com um R1 lá da FAV, com o Gabriel Cortizo, e aí ele tava falando alguma coisa super, assim, não lembro exatamente o que era, mas era super complexa para uma pessoa que não tem a menor ideia do que é oftalmologia. Eu parei para pensar, pô, tu já pensou, já parou para imaginar que há um ano atrás tu nem sabia, nem fazia a menor ideia do que significa isso daí que tá falando. 8 meses, pô. Aí ele, Não pode botar menos tempo. menos tempo, pô, no começo, porque lá na FAV a gente passa março inteiro fazendo curso básico, então assim, só começa realmente a assistência em abril. Então, há poucos meses a pessoa adquiriu um conhecimento e um vocabulário de falar com uma segurança, uma desenvoltura que, meu Deus do céu, nunca antes vista até aquele momento, né? Eu acho isso muito legal, acho essa curva de crescimento muito legal e que vale muito a pena. Quando a gente se esforça e percebe o quanto cresce, eu acho que é um momento, é um evento canônico lá do R1, você percebe que tá dando certo. Várias vezes no carro, assim, eu volto pensando, meu Deus, quanta coisa eu aprendi hoje. E assim, é incrível, porque você, né, vai crescendo, vai vendo esse crescimento, ele é muito claro. Não, É pra íngreme, você, mas é muito massa pros você seus perceber que iguais, aprendeu. pros seus preceptores, e principalmente pra você, você reconhece o quanto você cresce, assim, na residência. Isso é muito importante mesmo. A minha história vai ser um pouco diferente dos colegas que mostraram aqui. Na realidade, é bom que cada um vai mostrar um ponto diferente da sua formação, né? Eu não tive liga, eu não tive experiência, eu não tive nada. Então, assim, eu decidi oftalmologia no puro. Hoje eu vejo mais que foi tentando seguir uma racionalidade. Normalmente, as decisões que eu tento tomar, eu tento não levar para o passional, eu tento levar sempre para o racional. E eu olhei oftalmologia e eu pensei, é uma especialidade cirúrgica, clínica, completa, e falam que tem qualidade de vida, que é uma coisa que depois eu vi que esse conceito não existe, isso é completamente relativo, mas eu somei tudo isso e falei, rapaz, eu tô novo, vou fazer a prova, vou colocar oftalmologia, o máximo que vai acontecer, se eu não gostar, é sair. E aí, durante esse ano da preparação para poder entrar, eu até já falei isso, escutei o podcast de Felipe Nóbrega, já foi citado aqui, vou citar ele de novo. Filipão, sempre Felipe presente. gravou um podcast falando de oftalmologia, falei isso pessoalmente para ele já. E depois de escutar um pouco sobre rotina, enfim, o que ele falou e conversar com algumas pessoas que estavam na especialidade, acabei, rapaz, vou. Até meu próprio pai mesmo me estimulou muito a fazer. Filho, faça. Entre, você tá novo, é bom a gente tentar correr para fazer logo uma residência, uma especialidade, porque hoje em dia a gente tem um mercado médico que é diferente do que a gente tinha alguns anos atrás, então acho que você tá na frente para escolher uma especialidade, já entrar direto, já entrar o mais rápido possível, você já ganha tempo, isso é muito positivo para você.
E acabei entrando. Então, eu entrei na especialidade com a mente muito aberta de que se eu não gostasse, eu estaria super disponível para sair. Eu entrei pela vaga CBO, então eu faço especialização na Fundação Antônio Ventura. Você, para entrar no processo, é um processo seletivo que utiliza a nota da CSPE, mas ele é à parte. Então, você tem a nota da SES, você tem uma entrevista em inglês, você tem uma entrevista em português e análise curricular. E aí essa pergunta me foi feita na entrevista, por que oftalmologia? E eu não sabia até nem tanto o que responder, porque até então eu não tinha pensado tanto em fazer. E, enfim, na entrevista com o Dr. Marcelo, acabou que deu certo, graças a Deus, mas eu me perguntei muito tempo por quê. E hoje, já chegando agora no R3, graças a Deus, e olhando para trás, eu vejo assim que foi uma decisão muito acertada. Porque hoje eu não me vejo fazendo nenhuma outra especialidade. E eu acho que mesmo que você rode, como aqui todo mundo tá falando que teve experiência, rodou, e eu acho muito importante você rodar, acho que é fundamental, mas mesmo que você rode e tenha experiência naquela especialidade, eu acho que você não vai ter noção nenhuma de vivência. Então, são coisas que você aprende no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu aprendi que eu gosto muito de operar. Isso é uma coisa que eu aprendi que eu gosto durante a residência. Pode ser que daqui a alguns anos eu também não goste mais, ou veja que prefiro o outro caminho, ou prefiro outra coisa. Mas hoje é uma coisa que eu aprendi muito. E eu não fazia ideia disso. Então, assim, não tem como você ter consciência disso se você não vive a especialidade. Aprendi que ser oftalmo, eu brinco até com meus amigos que estão em outras especialidades, e falo até então, tirando onda, que ser oculista é bom demais. É o que eu gosto de falar. É a melhor coisa do mundo. É assim, você está numa especialidade extremamente completa e eu sou extremamente realizado fazendo oftalmologia. E hoje vejo que, como o Duro falou, os caminhos vão trilhando e você, quando vai vendo retrospectivamente, você vai vendo que as coisas foram se encaixando de uma forma que trouxeram você onde você está hoje, e você vê que, pô, caramba, ainda bem que foi assim. Ainda bem que eu escutei o podcast de Felipe Nóbrega, ainda bem que eu escutei meu pai, e ainda bem que eu decidi entrar em oftalmologia e entrar em oftalmologia na Fundação de Ventura, que acho que me trouxe muito do que eu sou hoje, vem disso. É interessante a gente perceber na análise, assim, eu escutando gosto de ouvir muito, porque é a forma também de a gente identificar, comparar também com o que a gente pensou, né? Então, que o José Vitor falou, meu pai me deu conselho, Fernando falou, o Felipe, né? Felipe Nóbrega, viu um podcast, ele já tinha me falado também. Então, são coisas que a gente encontra que as pessoas ao nosso redor acabam, né, ajuda a gente a ditar o nosso caminho. Então, são pessoas que a gente valoriza, nossos amigos, a nossa família. Então, são essas pessoas que ajudam a gente a decidir nossa vida, a planejar nosso futuro. Então, valorizem cada vez mais seus pais, seus amigos, que eles realmente estão ao seu redor, porque são a partir deles que vocês tomam decisões, né? Então, é a partir dessas pessoas que a gente consegue viver, né? Então, de forma inteligente, né? Então, são essas pessoas que a gente deve cada vez mais procurar ficar perto, né? Porque a gente vai ficando mais, com o tempo, com a vida profissional, a gente vai cada vez mais valorizando esses momentos simples, né? Mas que são muito especiais com a nossa família, nossos amigos. Então, para um dia a dia de residência, inclusive já começando com a próxima pergunta, eu queria saber da Duda como é que é o dia a dia dela, que horas vai para a residência, como é que é na rotina dela, que horas ela vai estudar, que horas ela chega, como é que você fica no final de semana, com a sua família, se você acorda cedo, mas no final de semana, que na residência a gente tem que acordar. Mas, enfim, como é seu hábito assim, de estudo para residência e como é que concilia essa rotina em casa? Uhum. Acho que todo mundo que faz medicina, né, já está acostumado há muito tempo com estudar, ter que estudar. Então, para mim, há muitos anos já é uma coisa natural. Então, assim, o desafio no R1 foi conciliar a rotina, né, do serviço com os estudos em casa, que são necessários. A gente aprende muito na prática, é importante conciliar a teoria com a prática, mas também é importante sentar a bunda na cadeira e estudar. E a gente já sabe disso há muito tempo. Então, eu fiz alguns testes em relação ao horário
e vi que na minha rotina se encaixou melhor estudar de manhã. Então, nos últimos tempos eu costumo acordar um pouco mais cedo, 2 horas, 1 hora e meia antes do horário que eu tenho que estar saindo de casa para chegar na residência, estudo, que é uma hora que a cabeça está fresca, e já cumpro aí a principal obrigação do dia. E aí sigo para a residência. A minha residência, que é o Hospital Santa Luzia, é um serviço menor em relação à FAV, mas é um perfil que encaixa muito comigo, né? Assim, eu tô muito bem lá, muito feliz, meus R-iguais são maravilhosos, meus R+, também, minha coordenadora, são todos incríveis, é um lugar que eu me sinto muito acolhida e, graças a Deus, a rotina é leve. Então, assim, as pessoas que estão lá comigo são muito importantes nesse processo e também eu gostar da oftalmologia, né? Como eu falei, eu fui me apaixonando cada vez mais e hoje sou fã de carteirinha. Mas assim, falando um pouco mais da rotina mesmo, de manhã e de tarde, todos os dias da semana, a gente tem alguma atividade, né? Ou no ambulatório de subespecialidade, ou no seu próprio ambulatório, ou bloco de assistir, bloco de operar, urgência, e assim vai sendo distribuído ao longo das semanas e dos meses, para você rodar em todas as subespecialidades, enfim, tudo isso é organizado. Resumindo, eu tô assim, lá na residência das 7 horas da manhã até cerca de 5 da tarde, com pausa para almoço, e aí depois eu sigo para casa. E aí à noite, né, ou eu uso para estudar mais um pouco, mais ir para academia, ficar um pouco com minha família, né? Eu tenho uma irmãzinha pequena, então brinco com ela, e é um momento mais de fazer as outras obrigações além da oftalmologia, né? Porque a gente tem que lembrar também que a vida não é só isso. Então, assim, curto muito minha família, graças a Deus, minha família é grande, super presente. Então, eu sempre dividi, desde a faculdade, desde o colégio, na verdade, né? Que até para entrar na medicina a gente tem que estudar muito. E é comum assim, você não tem tempo para mim, mas, bom, eu tenho que estudar. Mas, enfim, todos entendem e ajudam aí nesse processo, mas sempre tem um tempinho também para a família. E aí, essa é a minha rotina. Estudo de manhã, serviço na outra parte da manhã e a tarde toda, e à noite, academia, ficar com a família, organizar as coisas do outro dia, marmita, essas coisas, e depois dormir. Essa eu nunca cumpro essa parte. Não, pois é. Inclusive, isso daí é uma coisa que eu acho que é importante sempre frisar, sempre ressaltar que por mais que a gente tenha uma rotina corrida, por mais que, no momento, nossa prioridade, pelo menos profissional, é a formação e todo mundo quer ter a formação de maior excelência possível, o cuidado com a saúde não pode ficar em segundo plano. Porque não lembro quem foi que falou isso, enfim, se eu li em algum canto, mas aquela desculpa que a gente costuma dar de agora eu não tô com tempo para ir para academia. Se você não tem tempo para cuidar da saúde, em algum momento você vai precisar ter tempo para cuidar da doença. Uhum. Quem nunca atendeu um paciente, sei lá, um diabético super descompensado com várias complicações oftalmológicas que, mas agora eu tô conseguindo cuidar. Agora ela tá controlada, mas passou os últimos 15 anos com uma glicada de 13. Então, realmente, não tem É bom Não falar tem isso muito. depois de almoçar um brownie, aquele ambulatório pesado. aquele brownie lá na emergência. Um brownie da emergência. Não, mas a minha rotina, diferente de Duda, não consigo acordar muito mais cedo. Já tentei várias vezes, acho lindo quem consegue e, pô, Cassiano, um dos nossos fellows também de retina, lá da FAV, tava comentando um pouquinho antes aqui que acorda todo dia às 4h20 da manhã pra correr e depois começar o dia. Putz, gostaria, até em certo grau, talvez inveja. Admiro, mas- Tenho aquela inveja branca, É. mas eu não consigo. É. Não sou uma pessoa muito, muito matutina nesse sentido. É um dos meus maiores desafios na vida, acordar cedo. Mas lá na FAV a gente tem uma carga horária que é bem estrita, a gente tem que estar lá pelo menos até as 7 da manhã, a gente tem que estar começando nossas atividades. Via de regra até as 17, com uma hora de almoço, mas às vezes pode ser que acabe um pouquinho antes, um pouco depois. Não é uma coisa muito amarrada, mas é seguro dizer que de 7 às 17 a gente vai estar por lá com razoável certeza. Via de regra, num mês que tem todas as atividades, a gente vai estar 3 dias
na unidade da Iputinga, que é onde tem os ambulatórios geral e das especialidades, que a gente fica rodando de acordo com o mês, a gente é dividido, tem uma escala super organizada. E dos outros 2 dias, um deles a gente passa o dia inteiro no bloco cirúrgico, um bloco geral. No caso, no R1, a gente vai operar, lógico, pterígios e cirurgias extraoculares de uma maneira geral, algumas urgências. No R2, a gente começa a cirurgia de catarata, vasectomia extracapsular, e no finalzinho já começa ali a ensaiar as facos. E no R3 é praticamente só faco e pegar a mão mais de emergências maiores, né? E no outro dia da semana a gente normalmente tá na urgência. A fundação, ela tem uma das maiores urgências, acho que talvez do Norte-Nordeste, Certeza. Maior referência. oftalmológica, uma das maiores referências. E aí, assim, chega de tudo, tudo, tudo. Do você mais puder imaginar, Zé atendeu o quê? Sexta-feira? Sexta-feira agora. Sexta-feira, um corpo estranho dentro do cristalino do cara, que a princípio tinha só um corpo estranho na corda, enfim. Coisas bem diferentes. É um ambiente puxado, mas que eu costumo falar muito também, que quando você deixa de ter aquela mentalidade de, só quero que acabe a urgência, e, pô, já que eu tô aqui, eu vou usar um pouco para aprender, ensina muito. Ensina demais, demais, demais. Não tem como. Você pega a mão de muita coisa, você vê muita coisa diferente, você, se tiver tempo, naquele paciente ali um pouco mais selecionado para fazer um pouquinho mais de ciência, pensar um pouquinho mais, vale a pena, porque os casos marcam e isso daí é um ensinamento que fica, né? Mas, via de regra, o horário é esse daí. É um pouco mais puxado, mas que, no fim das contas, a matemática fecha. E aí, não consigo acordar mais cedo para estudar, tem toda essa rotina durante o dia, então o que sobra é para estudar à noite, quando eu chego da residência. Graças a Deus eu não moro tão longe da FAV, então apesar de pegar um trânsito, porque é o horário mais de pico, não costuma ser muito trânsito. Então costumo chegar, eu gosto de dividir a minha semana, acho que desde a época que eu estudava para residência eu dividia desse jeito. Então, minha semana começa no dia que eu assisto às aulas que eu preciso assistir, porque daí uma outra particularidade que eu acho que eu não comentei, a FAV ela costuma acompanhar um certo calendário e dividir em módulos para as provas que eles fazem lá para poder exatamente servir de treinamento para o CBO, para a prova de título. E aí, normalmente, cada semana lança uma aula, a gente vai acompanhando, enfim, é desse jeito. Eu começo minha semana assistindo às aulas e costumo dividir pelo menos os próximos 3 dias, assim, para fazer questões daquela semana. Então, vou no meu horário de estudo, que normalmente acaba sendo à noite, eu vou dividindo mais ou menos desse jeito. E uma coisa que, inclusive, eu preciso trazer com mais consistência para o R3 é as revisões. São as revisões. Que eu acho que, por mais que a pessoa, eu tenho muita segurança nesse tema, mas se você tá sempre revendo ele, você vai aprender sempre coisas novas, porque nunca ninguém sabe de tudo, né? E você vai estar mantendo a consistência naquela segurança que você tinha. Não vai ser uma coisa que você viu lá no começo e que de repente, eita, como é que era mesmo aquele detalhe lá? Quanto que era de referência mesmo enfim, algum valor específico. Especificamente esse ano, ainda não me engatei muito em provas na íntegra e tudo, mas que é uma coisa que eu acho que agora vai precisar entrar com mais consistência. E também, à noite, é o horário da cabeça estudar, mas também é o horário de descansar um pouquinho e normalmente quando eu costumo ir para academia e tudo, normalmente eu costumo treinar junto com meu irmão, então já é ali praticamente um momento nosso Bom. de treino. Aí, ou seja academia mesmo, ou seja corrida e tudo, ou algo desse tipo. E com relação ao final de semana, normalmente a gente precisa estar estudando um pouco também, porque não dá para esgotar tudo. A noite é pequena, enfim, a pessoa precisa dormir também. Pois é, os vez em médicos quando. dormem também. A gente dorme também. E aí acaba precisando adentrar um pouco no final de semana, mas é sempre quando eu tento me organizar de uma maneira que eu não precise sacrificar momentos, seja com família, seja com amigos. Não é, meu Deus do céu, vai ter o aniversário de alguém, não posso porque eu vou estudar. Não, vou tentar organizar meu estudo para que eu consiga fazer todas as coisas. Claro que o tempo é curto e tudo, mas eu acho que com organização, principalmente com organização prévia, quanto mais antecedência, eu acho que aumenta a chance de você conseguir
realmente dar atenção a todo mundo enfim, tentar equilibrar aqueles pratos que a gente fica tentando equilibrar durante boa parte da vida. Sempre, né? Aí acho que é mais ou menos isso daí. Trazendo só um ponto que tu tava falando, só não interrompi, porque tava falando tão empolgado que eu não quis nem cortar. Mas o ponto da emergência que você falou, só para trazer, para eu não esquecer de falar esse detalhe, a gente tá falando agora que eu tava na emergência essa semana e, enfim, passei esse mês, a gente vai pra emergência e a gente fica das 7 até atender o último paciente que chegou até às 7 horas. Então, às vezes passa Pancada. um pouquinho, Pancada. mas como a gente tá falando, é uma emergência muito grande, então a referência Norte-Nordeste de oftalmologia é a Fundação Antônio Ventura. Você no R2 para R3, a gente tem os pacientes triados em cores, né, de verde, amarelo, laranja e vermelho. E aí você vai subindo na hierarquia de R1, R2, R3 e você vai vendo cada vez mais os pacientes mais complexos que chegam naquele serviço. Então, trazendo essa fala de Nando, o quão rico é. Você, por exemplo, sexta-feira eu acho que eu vi 40 e poucos pacientes, 90% vermelho. Então, assim, tudo que tinha de mais grave para chegar na emergência oftalmológica SUS daqui, do Norte-Nordeste, chegou para mim. Para mim é igual. André, inclusive, ó, espero que esteja assistindo aí, dupla do plantão desse mês. Tudo que tinha de pior na oftalmologia, para chegar de mais grave, de pior que eu digo assim, gravidade, em sentido de gravidade, chegou para mim naquele momento. Então, assim, o quão enriquecedor, assim, isso é para a formação de um oftalmologista completo, né? Eu digo assim que Recife, você tem residências muito boas, todas as residências são muito boas, só que o que eu acho um diferencial muito grande da fundação é esse volume de emergência muito grande. Então a gente tem uma vivência em emergência, tanto cirúrgica quanto emergência clínica, que eu acho que é completamente enriquecedor. Quando você está ali no plantão, é desgastante, você não consegue muitas vezes almoçar, muito paciente, É corrido. é corrido demais, mas assim, eu acho que quando você para ver retrospectivamente, que é o que a gente estava falando sobre olhar as coisas retrospectivamente, as coisas acabam fazendo muito mais sentido do que quando você está vivendo ali na hora, né? Sim. Então, quando você para ver, caramba, o quanto eu aprendi. Antes de começar aqui, eu estava conversando com o Nando a quantidade de casos interessantes que a gente pegou. Esse um deles foi desse corpo estranho intranuclear. Entrou no núcleo do cristalino do paciente e tinha sido visto por uma colega externa que teoricamente tinha retirado. Quem quiser, inclusive, ver esse caso, entra lá no Ofta em Foco. Vou aproveitar aqui, Vitor, até para fazer o merchan também aqui do Instagram da gente também. Entrar lá no caso e sim, veja, onde é que você vai ver isso? Em que outro momento da sua vida você até pode ver, né? Mas assim, que não seja num grande centro de uma referência em emergência oftalmológica. Então assim, o momento de você pegar esse tipo de coisa é agora e, enfim, a gente tá lá para isso. Inclusive, só interrompendo, Zé, tava até essa história que você falou aí, a hora da gente pegar é agora, que a gente tá num lugar que tem estrutura para poder Sim. fazer tudo que a gente consegue fazer por lá. Eu acho que é muito isso daí, de aproveitar a residência para esse momento, não é... Por exemplo, tava conversando recentemente com minha namorada, com Bárbara, que também faz oftalmologia, inclusive é igual de Duda. Ela tava meio chateada porque tinha chegado muito paciente complicado no geral, no ambulatório geral dela, enfim, tinha se estendido além do que ela tava planejando. Pô, ainda bem que foi no seu ambulatório geral da residência. Você tem todos os preceptores aí, tá um serviço que consegue dar todo o suporte, ainda bem que não é, Não tipo... é a hora que ela queria escutar isso. Provavelmente não deve ter gostado. Não sei, Mas, eu gosto não. olhando retrospectivamente, faz sentido. Os bastidores a gente não precisa falar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um momento de crescer. É um momento de crescer e de você atender essas 40 fichas vermelhas. E mais do que só atender, você atender e saber mais ou menos o que fazer. Você saber o que fazer, você saber como examinar, não tremer na base, não ficar perdido. E aí você percebe mais uma vez a curva. A curva é muito evoluindo. massa. Essa curva de Tanto, e evolução. oftalmo, como é uma área que ela é clínico-cirúrgica, então você tem tanto que, por exemplo, você está numa residência que não desmerecendo outras residências, logicamente, por exemplo, uma residência que é de clínica, você vai ter a curva de você saber manejar um paciente grave, de você não tremer na base na hora de ver um paciente descompensando, de ter um raciocínio clínico mais avançado, tudo isso muito massa. Mas quando você está na residência que ela é clínico-cirúrgica, você vai ter duas curvas, né?
Você tem a curva clínica de aprendizado, que é isso que a gente está falando. Então, você tem a curva de você dar um diagnóstico, de você aprender a mapear, de você aprender a ver uma PIL, você medir a pressão intraocular, isso é uma curva. Você aprender a ver um fundiolimiose, é uma curva do R1 que você demora 3 meses para poder conseguir ver. Para mapear, eu demorei 1 ano para conseguir. E ainda hoje eu não sei mapear com excelência que Cassiano, que é da retina, vai saber mapear. Então, você está sempre em constante curva de crescimento. E você vai ter também a curva cirúrgica. Porque a curva cirúrgica da residência e da vida, enfim, é uma curva que ela é muito atípica, né? Você começa a operar, e aí você começa na cirurgia de pterígio, então você vai ter a curva de aprender a pegar na pinça, porque você dá ponto usando um microscópio, parece fácil, mas é absurdamente difícil, não é igual dar ponto na UPA. Dar ponto em UPA é muito mais fácil, dar ponto com pinça é muito difícil. Você perdeu ali, o fio caiu, já era, vai ter que parar para encontrar o pérfuro, porque você deixou cair um fio que é menor do que um fio de cabelo. E aí você começa a operar depois catarata, que eu, antes de entrar na oftalmologia, achava que era uma cirurgia, todo mundo pinta, né? É muito Que é uma simples. cirurgia muito simples, É muito é simples. quase um procedimento, né? Não é nem a cirurgia. Então você vê uma cirurgia que você, quando entra, você vê o potencial de complicações que ele pode ter. Total. Então você, caramba, eu não sabia que você realmente precisava saber operar para poder operar isso aqui. Você escuta de fora, e na medicina a gente normalmente não tem tanta vivência com oftalmologia, você não conhece. Então quando você entra, você descobre, e aí você entra nessa curva cirúrgica que eu tô falando. Uhum. Você tá ali num dia que você vai operar 4 facos, você tá operando bem, outra semana você tá operando muito mal. Então, semana passada, até falei com... Vou até mandar um abraço também pro fellow de glaucoma lá da fundação, que é Igor. Grande. Igor é grande, uma das grandes inspirações pra gente, opera muito. E aí ele tava me preceptorando de manhã, e eu falei que, enfim, hoje eu operei não foi nem com as 2 mãos esquerdas, foi com os 2 pés. Porque eu tava tremendo, pra fazer rex tava complicado, enfim. Ele teve que entrar pra poder me ajudar, e aí pra mim, minha manhã, eu já fiquei logo estressado na manhã, né? E aí, à tarde, quando eu fui operar, às 2 da tarde, a cirurgia fluiu muito bem. Eu fiz as 2 cirurgias em sequência 100%. E aí até brinquei que eu falei que a culpa era dele, mas na realidade a culpa não é dele, a culpa é minha e a culpa é da curva, né? Então, você ter essas 2 curvas cirúrgicas torna a especialidade ainda mais, enfim, brilhante, ainda mais interessante do que... Particularmente é a melhor especialidade, né? Mas assim, torna ela mais Sem conflito de brilhante interesse. ainda, sem conflito de interesse, porque é uma curva muito atípica. A curva de Sim, Faco, total. ela é altos e baixos, enfim. E é até essa incrível. questão da curva cirúrgica, o que me chamou muita atenção na transição de R1 para R2, você passa 1 ano aprendendo a operar pterígio e tal, vai ganhando confiança. De repente, você faz a primeira incisão, Volta pra estaca vê zero. ali o mucosa escorrendo e você... agora já era. Agora já era. Agora já era. Até fazer a incisão aqui ainda Tava dá de pra boa. segurar. Agora já era. E de repente você tá dentro do olho, você começa a Potencial fazer de cirurgia intraocular. complicações altíssimos. Porque você passou 1 ano já atendendo também Outro- essas complicações. Exatamente. Outro detalhe que é bom a E aí gente você frisar, volta que do e nosso é serviço que a gente tem, eu não sei se lá no Santa Luzia vocês têm também, que é o simulador, né? Sim. A gente Sim. tem um IC, que é enfim, um simulador de cirurgia de catarata, para quem não conhece, que, enfim, é validado internacionalmente, é de uma empresa alemã, enfim, é um simulador que você consegue simular os passos, tanto os passos da cirurgia propriamente dita, quanto você consegue fazer treinamentos que vão lhe dar habilidade para poder você ter manuseios mais finos para poder fazer a cirurgia de maneira adequada. Sim. E aí eu fico pensando, hoje em dia, se já é muito ansiogênico para a pessoa fazer uma Rex, por exemplo, pela primeira vez, sendo que a gente tem na fundação, a gente tem esse simulador normalmente semanalmente, né? Ou a cada 15, semanalmente a gente vai e faz esse treinamento com a Adri e com a Bela lá, que são facilitadoras incríveis. Então a gente não chega tão verde quanto, por exemplo, era há alguns anos atrás. Ou em serviços que você não tem nada, nunca fez na vida, e você vai fazer uma Rex pela primeira vez numa cirurgia de verdade. Eu fico pensando, caramba, se pra gente que ajuda já é muito difícil, imagina como era isso 20 anos atrás. Você fazer uma cápsula Rex na Vera ali, com a Rex doida pra ir embora, doida pra ir pro Equador, e você, enfim, não que isso não aconteça agora, mas você consegue ter pelo menos uma noção de como pegar na pinça, que isso parece ser muito fácil, mas assim,
ou de onde você abrir, ou de qual sentido você prefere abrir, enfim, todas essas nuances que você vai pegando na vivência cirúrgica, você começa a pegar só... O simulador ajuda muito, né? Ajuda demais. Isso é interessante que é o passo a passo, né? Então você primeiro começa sem conseguir operar, não operando nada, aí até que no momento você encontra o simulador. Aí o simulador é você com a tela. Pode complicar de qualquer forma ali, que só resetar e bem. voltar ao passo inicial, né? Segundo já é em ambiente de residência supervisionado. Ok, você já tem aquele medo, aí não posso errar aqui, mas se errar tem alguém para resolver, ou pelo menos para poder agitar a situação. Terceiro momento, quarto momento, enfim, dependendo da ordem, é você sozinho. Ok, já é mais difícil ainda. Sei lá, pega o paciente, às vezes, né, querendo ou não, a gente fala que no ambiente do paciente do SUS você fica com menos expectativa, porque é um paciente mais, que ele precisa da cirurgia, às vezes é umas cataratas mais avançadas, então você opera e vai trazer um grande retorno a ele. Aí chega o quinto momento que você operar um paciente 20/30, uma catarata bem inicial, você vai colocar uma lente tórica, que tem que centralizar, tem que colocar uma lente tórica, uma lente multifocal que você tem que preocupar com o eixo e não pode errar porque ele está te pagando particular e é uma área muito judicializada, então cada momento com suas responsabilidades. Então, cada vez vai mais aumentando, mas é aquilo que a gente conversou, né? Se a gente realmente quer fazer isso, a gente assume a responsabilidade e encara esses desafios, que na verdade é o que faz a gente crescer. Se ficar sempre parado, não tenho medo, você vai ficar, né? Você nunca vai aprender uma coisa diferente. Então, cada momento com suas particularidades, né? Então, as pessoas que realmente conseguem esses grandes feitos, né? Estão em locais porque elas decidiram que queriam aquilo, independente do que acontecesse. Então, não importa a dificuldade, eu sei que eu quero fazer isso, eu sei até onde eu quero ir. Então, é um momento, assim, de a gente pensar também que todas essas dificuldades que a gente escuta, né, que os meninos falaram, são coisas que eles escolheram vivenciar e são coisas que eles todo dia acordam para dizer, hoje eu quero ser melhor do que ontem, hoje eu quero fazer coisas melhores e encarar meus erros, e enfrentar meus erros. Então, se você não está enfrentando erros, se você não está procurando crescer, assim, meio que você está muito na zona de conforto. Então, quanto mais erros, quanto mais dificuldades, melhor para o seu crescimento, principalmente na residência, né? Então, Até aquela coisa que a gente já tinha conversado. Na hora Todos os erros vão ter o seu momento para acontecer. O seu momento de correr é melhor que seja no simulador, é melhor que seja supervisionado, numa catarata que você tá ali do lado com alguém que é muito mais experiente. É melhor que não seja sua primeira Rex corrida lá no paciente dali o prêmio. Então, saber os momentos de errar, não ter medo de errar faz parte do processo. Ah, nunca errei. Ou você tá tentando pouco, ou você nunca se expôs a isso daí. Porque a gente só cresce realmente. E no dia que saindo errar, não da- vai saber resolver, né? Porque você Exatamente. aprende com a complicação. Você aprende com a complicação. Embora, claro, ninguém quer ter uma complicação, mas aquela frase que todo mundo já escutou. Só complica quem opera. Quem não complica é porque não tá operando o suficiente ou tá enganando você ali no discurso de alguma forma. ou opera no simulador e voltando. Ou só no simulador quando Resetando. começa... Resetando. Exatamente. Agora, pegando numa parte... Ia falar alguma coisa, Lu? Não, eu ia só fazer uma pergunta pra eles, assim, eu não cheguei ainda na parte da incisão, da FEC aí, Já. mas assim, qual é o momento mais difícil? A primeira cirurgia do pterígio, que pra mim foi assim marcante, né? Porque você tá ali, tem que ajustar a estereopsia, pegar na pinça, e aí você tá lidando com a visão, né, do paciente, que a gente sabe que é um dos sentidos mais importantes pra todo mundo. Quantas vezes a gente já escutou assim, meu Deus, se eu perdesse a visão, eu não sei o que eu faria, eu prefiro perder meus 2 braços do que minha visão. A gente escuta muito de paciente. Sentido muito nobre, né? E sabe também, assim, o quanto é difícil perder esse sentido, né? A gente lida com os pacientes que perdem a visão por várias doenças aí, como glaucoma, por exemplo. E aí é mais difícil a primeira cirurgia ou a primeira cirurgia mesmo, que é o pterígio, que é uma cirurgia mais simples, ou a FACOFEC, a primeira dentro do olho mesmo. Eu vou de Pra FEC, mim. fácil demais. Pra mim também. Sabe aquela história de que, quem nada sabe, nada teme. Exatamente isso. Falou, o desafio é a estereopsia, é você acertar a pinça e tal. Você nem tocou no olho do paciente ainda e já foram essas dificuldades.
Pois é. e você ainda não sabe muito bem quais são as complicações e tal, então E acho que... você, às vezes, pelo menos quando eu comecei, eu não tinha força pra não força, mas eu não sabia desepitalizar. Então eu passava a lâmina, pra quem não sabe, você desepitaliza a córnea pra poder tirar a cabeça do pterígio que tá ali em cima da córnea pra você tirar. E aí a gente chama de pentear, né? Eu ficava penteando o pterígio, porque eu passava o bisturi de uma forma tão sutil que nem fazia cócega, nem desepitalizava nada. Acho Então, que todo mundo passou por isso, né? Você olha mais e é melhor que seja "Vai, assim. Pode ir, você calma, peraí, calma. E é melhor que seja assim pra você não ir muito afoito e furar a córnea do paciente, né? Eu lembro uma vez eu operando um pterígio, por coincidência, era um staff da córnea que tava com a gente nesse dia. Aí eu, não, Marília, entra aqui comigo pra me dar uns toques e tal. Acho que já foi na segunda metade já do R1, mas, pô, acho que sempre tem alguma coisa, ainda mais era alguém da córnea. Aí eu lá operando, ela, vá, pode ir com mais força, vá, a córnea aguenta, Marília. Na minha cabeça, não, mas veja, na minha cabeça eu, pô, tô com alguém da córnea e na Tá pior em das casa. hipóteses a gente troca, então tá tudo certo. Mas aí voltando, Duda, pra mim, o momento mais tenso, assim, entre a primeira de todas e a primeira catarata, foi a primeira catarata. Porque eu acho que a gente tem um pouco mais Pior de ainda noção do do que pode quantidade de dar. coisa que pode dar errado. E ainda vou dar outro detalhe. Pior não só a primeira catarata, mas a primeira IA. Você aspirar numa FEC ali, que a córnea, ela não tá... A câmera não tem estabilidade, né? Então você entra Não. com a caneta para aspirar e não tem estabilidade. Então e ali você aspira tudo. Enfim, eu lembro muito claramente na minha primeira extra da minha primeira IA. É o momento da cirurgia que eu lembro com mais Trauma. detalhe, com mais trauma. Assim, cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo. Foi com o Vitor Arcovito, que é da córnea, fellow também lá da fundação, muito bom. Sim. E aí foi um momento que eu fiquei mais ansioso. Inclusive foi esse, assim, dizer, caramba, aqui... Porque você quando tá usando a IA, teoricamente a cirurgia já tá ganha. Você, enfim, você já tirou a catarata, você já fechou. Você vai aspirar ali o córtex que sobrou, que normalmente nessas cataratas avançadas é muito pouco, diferente da catarata normal. Vai colocar um metil ali e você vai colocar a lente. Então tá ganha a cirurgia. Então se você complicar ali, você, enfim, chutar na cara do gosto, tá pra fora. Pronto, isso daí é uma coisa que eu tento sempre nem mesmo pensar. Eu tinha um professor, eu não sei se professor Kramer, de Química, não sei se alguém vai conhecer, eu não sei se ele ainda tá ensinando, ele já era bem antigo, ele foi professor do meu pai, enfim. E aí, ele tinha uma história de que faça cada questão, faça cada conta, como se fosse aquele momento ali que tivesse dependendo a sua aprovação. No sentido de você ter atenção em cada uma das etapas, mesmo que seja na etapa mais básica, de quem nunca errou uma multiplicação e acabou errando a questão, Sim. sabe? E aí, para a catarata, que a gente sabe que é uma cirurgia que é muito passo dependente. Então, se sua Rex ficou ruim, ainda mais quando for... No caso de já vocês estão começando a fazer extra. Então, sua Rex ficou ruim, você vai ficar meio assim de botar um taquinho lá embaixo, porque vai que ela termina de correr e vai que, enfim, complica mais. Muito pequeno, o núcleo não sai. Se for muito pequeno, o Enfim. núcleo não sai, você começa a luxar, começa a vir saco junto, aí começa aquele desespero. Então, é muito passo dependente. E aí eu sempre tento nem mesmo pensar na minha cabeça de tá ganho. Não, só tá ganho depois que eu tiro o bléfaro, velho. Pra mim, só tá ganho a cirurgia depois que eu tiro o bléfaro e... Opa, dona fulana, tudo certo, tiramos a catarata, botamos a lente. Enquanto eu ainda tô botando metinho, enquanto eu ainda tô selando ali, pra mim, Você acho ainda que tá muito confiante, que ele só tá ganhando quando dá alta, né? Quando tá 20 e 20 depois. E às vezes, Exatamente. às vezes vem Vainiguez ali depois. Oh, meu Deus. Se você for pensar, nunca tá ganhando. Resumo, eu vou ter que me preparar muito pra esse momento canônico, né? Mas é muito bom. Mas veja, faz parte. Não, com Faz certeza. faz parte. E se não no final tiver dá o tudo primeiro, certo. não vai ter as E subsequentes. pra mim então... foi um ponto de virada da residência. Operar catarata virou, enfim, top momentos da residência total. É muito bom. É muito bom, é muito bom. Inclusive, Operar meu YouTube bom. tem muita cirurgia de olho. Minha noiva, que é residente de radiologia, beijo, Carol, inclusive, mandando um beijo pra ela aqui, né? Pra ela, né? Depois não dizer que eu não mandei, né? Ela, enfim, quando a gente tá junto e às vezes ela chega lá na minha casa e normalmente tá passando cirurgia de olho. E aí ela já decorou, inclusive, os passos. Enfim, já consigo explicar algumas coisas pra ela porque ela consegue entender
E aí eu consigo até Sim. discutir. Chegou um paciente que estava com a cápsula rota. A cápsula que você faz o negócio, ela já começou É isso aí. a entender pontualmente tanto que você tá querendo melhorar ali, né, na cirurgia, né? Agora vamos pegar para uma parte mais que todo mundo tem um pouco de ansiedade, logicamente, que é prova, né? Então vamos lá saber como é que foi para vocês a prova, né? Então eu queria que vocês falassem objetivamente, né? Porque prova é objetivo, precisa marcar uma alternativa, então vamos falar desse tema de forma objetiva. Quem é você fazendo prova e quem é você se preparando, Duda? Uhum. Como a primeira vez, né, de fazer o PNO aí, é um desafio, primeiro porque é uma prova online, que eu particularmente nunca tinha feito. Então, foi um choque, assim, de prática mesmo, mas no final dá certo, né, se você veio aí perguntando como era a prova, o que é que podia fazer para dar certo, e as pessoas vão lhe guiando, dá certo. Mas assim, eu fazendo a prova, a gente já tem o costume de sempre fazer, mas em relação ao PNO, é uma prova muito extensa, né? Tem aí 200 questões ao longo do dia, com pausas, mas esse fato de ser online, de ser muito extensa, exige preparação. Então, você tem que fazer alguns simulados, simular com o tempo, né? De questão e de prova, e fazer muita questão. Eu gosto muito também de flashcards, eu curto bastante, acho que força mais minha memória. Eu me considero uma pessoa com memória ruim, então eu preciso dessas formas mais ativas para memorizar. E no final dá certo, mas assim, eu fazendo o PNO, para mim foi um desafio, porque foi tudo muito novo, sabe, Vitor? O modelo da prova, a extensão da prova, o tempo. No meio da prova, o meu, né, O o fiscal. fiscal pediu para eu prender o cabelo, eu tô sempre torta, e agora? Enfim, mas no final dá certo. É você ir tranquilo, botar lá no papel, na verdade na tela, né, o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. E é isso. Eu... é uma novidade grande você fazer de repente uma prova online. Apesar da FAV ter muito essa cultura de preparar a gente para fazer prova, inclusive tem alguns simulados durante o ano que simula realmente, a gente passa o dia inteiro na FAV, faz teórico-prática de manhã e teórico-prática e teórica 1 de manhã, tem aquele tempo ali para comer alguma coisa e tal, e depois fica para teórica 2. É no papel, então, como era bem antigamente. Então, essa parte online foi realmente uma coisa inédita para mim, mas que, graças a Deus, tanto no meu primeiro ano quanto agora, não tive problema de internet, problema que muita gente teve esse ano de instabilidade da plataforma, ou coisas assim externas. Graças a Deus não cheguei a ter nenhum problema. Mas, do ponto de vista de prova, eu particularmente sempre fui uma pessoa muito tranquila para a prova. Porque é o seguinte, eu acho que o estudo para uma prova não são 100 metros rasos, Usain Bolt, que você faz ali em 10 segundos. Não, eu acho que é mais para uma maratona. Então, eu entendo que não é dando o gás na semana anterior ao PNO que você vai se sentir preparado para isso. É você estudando desde sempre. Então, sabia que já ia ter, a FAB tem essa cultura de preparar, e na minha cabeça, a minha preparação ia ser ao longo desses 3 anos. No primeiro ano, eu tinha um objetivo, para mim, muito claro, que era criar conteúdo, era pelo menos ter contato com tudo. Tanto é que, apesar de eu ter me adaptado muito ao estudo com questões estudando para residência, e tentei trazer isso para a preparação para o CBO, a minha prioridade no primeiro ano era ganhar bagagem, era ganhar conteúdo, era ver bem direitinho as aulas, anotar, fazer tudo, criar o meu bagageiro. Acho que o foco nesse primeiro ano, e realmente o meu também não foi, principalmente no primeiro semestre, não é fazer questão, né? Uhum. Assim, construir uma base sólida, que Total. vai ser ali essencial para todos os anos próximos anos. E aí, acho que muito importante, principalmente no primeiro semestre, foi ver... Desculpa te interromper. Não, imagina. Foi ver bastante aula, porque você não sabe de muita coisa, precisa tomar conhecimento do básico. E
E depois ir evoluindo, né, para as questões, associando aquela base ali com coisas mais complexas, e aí o conhecimento vai vindo. Total. Inclusive, nisso daí de criar bagagem, é muito engraçado aquilo que a gente tava falando, de que a gente é a soma de pessoas que estão ao nosso redor ou que fizeram parte da nossa vida em determinado momento. E acho que algumas vezes eu já disse, porque um professor meu, por causa disso, por causa daquilo, uma professora minha, doutora Márcia Azevedo, cardiologista, doutora Márcia, se estiver vendo por acaso, um beijo. Mas doutora Márcia, ela tinha muito aquilo de que ela era bem acadêmica, assim, bem a semiologia, não sei o quê. E aí ela tinha uma história de que, quem procura, acha, mas só procura quem sabe, e só sabe quem estuda. E oftalmo, por ser uma coisa muito diferente, muitas vezes a gente não Muito teve visual, contato. né? Muito visual, um grande banco de dados que você vai ganhando, você vai atualizando, um grande banco de imagens quase. Então, E é engraçado que quando você vê a primeira vez, associa caso, você, se cair de novo, você vê. você já sabe, exatamente. Né? Então, no meu primeiro ano, meu foco foi criar essa bagagem para poder eu saber, e aí se eu precisar procurar eu saber o que aquilo existe, pelo menos. Isso. No segundo ano eu já achei que foi muito mais voltado para a prova de uma maneira geral, então já fiz muito mais questão, e fazer questão, aí é uma coisa que até o pessoal dos meninos lá do Papo falam. Fazer questão não é fazer só um volume e acho que o Pedro fala, tipo, no modo Candy Crush. Você tá só ali fazendo questão, mas sem realmente prestar atenção. Eu acho que, e eu aprendi isso estudando para residência, é realmente aproveitar aquela questão o máximo que ela puder. Qual é tal coisa? É essa. Tá, mas por que não é A? Por que não é B? Por que não é D? Por que é C? Porque é C eu sei, porque é a resposta. Mas o que é que essas outras estão falando que está incorreto? O que é isso daqui? Qual é a síndrome que cursa com isso, isso e isso? É essa da letra B. Essa da letra C eu nunca vi. O que é isso? E ter essa curiosidade de ir atrás, e isso daí, veja, não é você fazer muito isso em uma semana. Eu acho que é você ir fazendo isso aos pouquinhos. Mais uma vez, aquela analogia da maratona. Você fazendo isso aos pouquinhos que você vai criando essa bagagem toda e que no fim das contas acaba culminando na prova. Que aí, voltando para a ideia de como é o meu comportamento em prova. Eu, particularmente, nunca tive muita dificuldade no momento da prova, no sentido de, caramba, eu tô muito nervoso, deu um branco. Não, tipo, eu fico relativamente tranquilo. Tenho a janelinha do tempo, então, assim, nunca tive problema com o tempo também de prova. Mas ainda assim, tem a janelinha, caso você precise, para você ficar ligado no tempo, que inclusive é aquela coisa, se você gastar os 4 minutos em todas as questões, não dá tempo, porque é menos tempo do que contabilizando os 4 minutos em E cada ainda bem que questão. alguém me disse isso no R1, porque se eu não tivesse Pois tido é. essa O tempo ia informação. passar. Exatamente. Então você tem que estar sempre extraindo todas as informações possíveis de quem tá ao seu lado, né? Então, Exato. E eu acho que é isso. Eu acho que tem o fator sorte, que é você pegar um fiscal que não fique sendo muito cabuloso com você, a internet dar certo e, enfim, toda a plataforma funcionar. Mas eu acho que o quanto a gente conseguir controlar de fatores que não forem desses que realmente não estão nas nossas mãos para controlar, eu acho que aumenta muito a chance de ter um resultado mais positivo. No meu caso também, esse ano eu não tive uma preparação específica para a prova do teste de progresso, né? A gente, como a gente já falou e o Fernando comentou, na fundação a gente tem provas frequentes, simulados, enfim, acho que tem 3, 4 simulados no ano, né? Mais ou menos, e prova a gente tem mais ou menos uma a cada um mês, ou às vezes até 3, 2 semanas, a depender do mês, tem algumas que são mais próximas. Então a gente está estudando ali com uma certa frequência e a gente tá com a vivência de fazer prova. Então, assim, prova pra gente na residência, acaba que se torna uma rotina. Esse ano eu não fiz uma preparação específica para o teste de progresso, na realidade. Esse ano, na realidade, eu estudei para residência. Então, tirei para ir o melhor que eu podia na residência. Meu estudo foi mais voltado para questões. Então, como a gente estava falando, no R1 eu tentei ver mais aulas e no R2 esse eu passei mais fazendo questão. Nesse R3 agora, eu planejo fazer uma estruturação, que a gente tá até comentando antes aqui, de começar o podcast, que esse ano a gente pretende, esse ano é o ano de faca na caveira, né? Esse é o Então, ano. esse ano é rumo à aprovação do PNO, se Deus quiser. E, enfim, esse ano é ano de preparação máxima, e é aí se preparar para uma maratona
Exato. não para um tiro de 100 metros. Então, foco total para prova no final do ano. Então, pessoal, a gente já abordou assim, muitos temas, né, da experiência dos residentes, do dia a dia, da experiência pessoal com a família deles, como é a realidade na residência, a realidade em provas, a realidade pessoal particular de cada um. Então, eu queria deixar, assim, agradecer a presença de vocês, o podcast está assistindo, cada um que segue nossa página no Instagram, a gente vai, com certeza, sempre fazer mais podcasts como esse, sempre mais oportunidades como essas aparecerão para a gente fazer. É o nosso objetivo sempre estar em contato com a comunidade de residentes, de oftalmologistas, que a gente também cresce muito quando a gente compartilha conversas e oportunidades. E queria saber se vocês querem falar alguma coisa, mensagem final para alguém, alguma coisa, queria complementar alguma coisa que não tenha falado, pode ficar à vontade, senão a gente... Só as pessoas aí que estejam paquerando com oftalmologia, venham ser nossos colegas, é uma área incrível. Venha pro casamento, né? Venha se casar com Dê o próximo oftalmologia. passo. É incrível, se quiserem tirar dúvidas com a gente sobre o serviço. Eu não falei muito sobre o meu, Santa Luzia, mas é incrível. Inclusive, um beijo para minha coordenadora, doutora Amélia, que é quase uma mãe já para mim. Fiquem à vontade para entrar em contato aí com a gente. E se você tiver, assim, um objetivo, né, como tudo na vida, se você tiver clareza do objetivo do que você quer ser, como, por exemplo, acredito que é de nós 4 aqui ser um bom oftalmologista, tudo flui. E tudo dá certo no final. Exatamente. Eu queria, primeiro de tudo, Vitor, obrigado pelo convite para compartilhar um pouquinho, tanto da rotina quanto, enfim, de tudo que a gente comentou por aqui. Queria agradecer pela atenção de todo mundo, de estar aqui escutando isso que 3 residentes têm aqui para falar. Espero que tenha acrescentado de alguma forma. Também me mostro disponível, do mesmo jeito que Duda, quem quiser conhecer um pouco mais da FAV ou da oftalmologia, ou só conversar sobre, talvez até, de repente, uma mudança de caminho, como teve essa particularidade de trocar de residência. Em algum momento, talvez, possa fazer alguma diferença. Mas acho que é isso. Ter organização, ter foco e saber onde você quer chegar, que a preparação, ela sendo direcionada, ela acontece. Ela acontece. Eu não acredito muito em, meu Deus, um talento natural para aquilo, isso ou aquilo. Eu acho que, apesar disso poder existir, eu acho que o diferencial é realmente a consistência e fazer aquele 1% todo dia. Botar um tijolinho de cada vez. Ao invés de construir o muro inteiro num dia, bota um tijolinho cada dia que, no fim das contas, ele fica com a base bem sólida feita. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Agradecer principalmente a Vitor pelo convite. A parceria do Oft Lessons e do Oft em Foco já vai desde o início. Então, assim, muito, muito obrigado por poder contribuir, porque hoje eu adorava ver vídeos, enfim, de residentes, de pessoas que estavam sempre na minha frente, e eu gostava de antes ver isso para poder me estimular. Enfim, ver onde eu quero chegar, e eu adorava escutar esse tipo de conteúdo, e poder participar desse tipo de conteúdo hoje em dia é muito bom e muito gratificante, porque às vezes a gente não tem noção de onde isso vai parar. Então, muitas vezes, assim como em diversos podcasts que eu escutei, as pessoas que ali estavam na entrevista muitas vezes não têm consciência de uma fala ou uma ideia, um pensamento que eles tiveram naquela entrevista e falaram, como aquilo pode impactar na vida de uma pessoa. Então, isso é um somatório, a gente está falando de somatório de convivência, mas até somatório de conteúdo que a gente consome também vai guiando a gente para poder seguir os caminhos que a gente vai trilhando na vida. Enfim, obrigado pela atenção de todo mundo, e também me mantenho à disposição de tirar dúvidas, de esclarecer sobre a instituição, sobre a residência na Fundação Antônio Ventura, sobre o processo sobre a entrada na especialização, né? Porque às vezes muita gente sabe que tem via residência MEC, mas não sabe como funciona a especialização, enfim, não sabe o que é exatamente. E aí também me mostra à disposição para poder explicar, enfim, para quem quiser tirar dúvida, para quem tiver interesse em fazer. E muito obrigado pela atenção de todo mundo. E é isso, pessoal, a gente encerra por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Agradeço pessoalmente novamente vocês estarem aqui, e acompanhe a gente no Instagram e no YouTube, e até o próximo episódio. Valeu!